Os Assassinatos da Rua Morgue, Edgar Allan Poe. Que música as sereias cantaram, ou que nome Aquiles adotou quando se escondeu entre as mulheres, apesar de questões intrigantes, não estão além de qualquer conjectura. Sir Thomas Browne. As características intelectuais que são classificadas como analíticas são em si mesmas pouco suscetíveis de análise. Nós as apreciamos apenas por meio de seus resultados. Sabemos, entre outras coisas, que são sempre uma fonte de deleite para quem as possui. Assim como o homem forte sente prazer em sua capacidade física, deliciando-se com esses exercícios que ativam seus músculos, também o analista encontra seu prazer nessa atividade moral que consiste em resolver algo. Ele obtém prazer até mesmo das ocupações mais triviais nas quais emprega seu talento. Gosta de enigmas, de charadas, de hieróglifos, exibe em suas soluções um grau de perspicácia que parece sobrenatural para o entendimento comum. Seus resultados, causados pela própria alma e essência do método, têm, na verdade, todo o ar da intuição. A faculdade de resolução é possivelmente muito fortalecida pelo estudo da matemática e, especialmente, pelo ramo mais alto que, injustamente e meramente por causa de suas operações retrógradas, foi chamado por excelência de análise. No entanto, calcular não é em si mesmo analisar. Um jogador de xadrez, por exemplo, faz um sem recorrer ao outro. Acontece que o jogo de xadrez, em seus efeitos sobre o caráter mental, é muito pouco entendido. Não estou escrevendo agora um tratado, mas simplesmente o prefácio de uma narrativa um tanto peculiar com observações aleatórias. Vou, portanto, aproveitar a ocasião para afirmar que o máximo grau de reflexão é posto à prova pelo modesto jogo de damas de forma mais intensa e benéfica que por toda a elaborada frivolidade do xadrez. Neste último, onde as peças têm movimentos diferentes e únicos, com valores diversos e variáveis, o que é apenas complexo é equivocado. Um erro não incomum para o que é profundo. A atenção é aqui chamada a entrar em ação. Se for enfraquecida por um instante e a desatenção for cometida, o resultado é uma perda ou a derrota. Os movimentos possíveis, sendo não apenas variados, mas intrincados, multiplicam as chances de tais descuidos e em 9 de 10 casos é o jogador mais concentrado e não o mais inteligente que ganha. No jogo de damas, ao contrário, onde os movimentos são simples e têm pouca variação, as probabilidades de inadvertência são diminuídas e a mera atenção é comparativamente pouco usada. Muitas vantagens são obtidas por cada um dos adversários de uma perspicácia superior. Para ser menos abstrato, vamos supor um jogo de damas em que as peças sejam reduzidas a 4 damas e onde, é claro, não se deve esperar nenhuma desatenção. É óbvio que aqui a vitória pode ser decidida, sendo os jogadores iguais, apenas por alguns movimentos de recherche, resultado de algum forte esforço de intelecto. Privado de recursos comuns, o analista se lança no espírito de seu oponente, identifica-se com ele e não raramente vê assim de relance os únicos métodos, às vezes absurdamente simples, de levá-lo ao erro ou precipitar por um cálculo mal feito. O Whist é conhecido por sua influência sobre o que se chama poder de cálculo, e os homens da mais alta ordem de intelecto são conhecidos por terem um prazer aparentemente inexplicável ao jogá-la, ao mesmo tempo em que evitam o xadrez como frívolo.
Sem dúvida, não há nada de natureza semelhante que sobrecarregue tanto a faculdade de análise. O melhor jogador de xadrez da cristandade pode ser pouco mais que o melhor jogador de xadrez, mas a proficiência em whist implica capacidade de sucesso em todos os empreendimentos mais importantes em que a mente luta contra a mente. Quando digo proficiência, quero dizer aquela perfeição no jogo que inclui uma compreensão de todas as fontes de onde pode derivar uma vantagem. Não são apenas múltiplas, mas multiformes, e encontram-se frequentemente entre os recessos do pensamento, totalmente inacessíveis ao entendimento comum. Observar atentamente é lembrar com clareza e, até agora, o jogador de xadrez concentrado conseguirá ir bem no whist, enquanto as regras do Hoyle, elas próprias baseadas no mero mecanismo do jogo, são suficientes e geralmente compreensíveis. Assim, ter uma boa memória e seguir as regras são pontos normalmente vistos como a soma total para um bom jogo. Mas é em questões além dos limites da mera regra que a habilidade do analista fica evidente. Ele faz em silêncio uma série de observações e inferências. Da mesma forma, talvez, façam seus companheiros, e a diferença na extensão da informação obtida reside não tanto na validade da inferência, como na qualidade da observação. O conhecimento necessário é o que observar. Nosso jogador não se limita em absoluto ao seu próprio jogo, nem, apesar de o jogo ser o objetivo, rejeita deduções de elementos externos. Ele examina o semblante de seu parceiro, comparando-o cuidadosamente com o de cada um de seus oponentes. Considera o modo de classificar as cartas em cada mão, muitas vezes calculando os trunfos e figuras pelos olhares dados pelos jogadores às suas próprias cartas. Observa cada variação de rosto à medida que o jogo progride, reunindo um fundo de pensamento a partir das diferenças nas expressões da certeza, da surpresa, do triunfo ou do desgosto. Da maneira como recolhe uma vasa, ele julga se a pessoa que está pegando pode fazer outra em seguida. Reconhece o blefe pela maneira como a carta é colocada sobre a mesa. Uma palavra casual ou inadvertida, a queda acidental ou o giro de uma carta, com a ansiedade ou descuido que acompanham sua ocultação, a contagem das vasas, com a ordem de seu arranjo, constrangimento, hesitação, impaciência ou ansiedade, tudo indica, para sua percepção aparentemente intuitiva, indícios do verdadeiro estado das coisas. Depois das primeiras 2 ou 3 rodadas, ele sabe perfeitamente o conteúdo de cada mão e, a partir de então, coloca suas cartas com a precisão absoluta de propósito, como se o resto do grupo tivesse mostrado suas cartas. O poder analítico não deve ser confundido com grande engenhosidade porque, embora o analista seja necessariamente engenhoso, o homem engenhoso é com frequência notavelmente incapaz de analisar. O poder construtivo ou combinatório pelo qual a engenhosidade geralmente se manifesta e ao qual os frenelogistas erroneamente acreditam, designaram um órgão separado, supondo ser uma faculdade primitiva, tem sido visto com frequência naqueles cujo intelecto está perto da idiotice, a ponto de ter atraído a observação dos moralistas. Entre a engenhosidade e a capacidade analítica, existe uma diferença muito maior, na verdade, do que entre a fantasia e a imaginação, mas de um caráter muito estritamente análogo. Verifica-se, de fato, que os engenhosos são sempre fantasiosos e os verdadeiramente imaginativos sempre são analíticos.
A narrativa que se segue representará para o leitor algo assim como um comentário sobre as proposições que acabaram de ser apresentadas. Residindo em Paris durante a primavera e parte do verão de 1800 fiquei amigo de Monsieur C. Auguste Dupin. Esse jovem cavalheiro era excelente de fato, era de uma família ilustre, mas por uma série de eventos adversos havia sido reduzido a tal pobreza que a energia de seu caráter sucumbiu à desgraça, levando-o a se afastar do mundo e não se preocupar com a recuperação de suas fortunas. Por cortesia de seus credores, ainda restava em seu poder uma pequena parte do patrimônio e, com a renda resultante disso, conseguia, por meio de uma economia rigorosa, suprir as necessidades da vida sem se preocupar com os supérfluos. Os livros, na verdade, eram seu único luxo, e em Paris eles são facilmente obtidos. Nosso primeiro encontro foi em uma obscura biblioteca na rua Montmartre, onde a casualidade de ambos estarmos em busca do mesmo volume, muito raro e muito notável, serviu para nos aproximar. Nós nos encontramos várias vezes. Eu estava profundamente interessado na pequena história familiar que ele detalhou para mim com toda a franqueza que um francês se entrega sempre que o assunto é ele mesmo. Fiquei espantado também com a vasta extensão de sua leitura e, acima de tudo, senti minha alma se acender dentro de mim pelo fervor exaltado e a frescura vívida de sua imaginação. Buscando em Paris as coisas que então almejava, senti que a companhia de tal homem seria para mim um tesouro inestimável e confidenciei esse sentimento a ele. Chegamos finalmente ao arranjo de que deveríamos morar juntos durante minha estadia na cidade, e como minha situação financeira era bem menos complicada do que a dele, pude alugar e mobiliar em um estilo que combinava com a melancolia um pouco fantástica de nosso temperamento comum, uma mansão abandonada e devorada pelo tempo, há muito deserta por causa de superstições que não nos interessaram, quase em ruínas, em uma parte retirada e desolada de Faubourg Saint-Germain. Se a rotina de nossa vida nesse lugar fosse conhecida pelo mundo, deveríamos ser considerados loucos, embora talvez loucos de natureza inofensiva. Nosso isolamento era absoluto. Não recebíamos visitantes. De fato, a localização de nosso retiro tinha sido cuidadosamente mantida em segredo dos meus antigos amigos, e há muitos anos Dupin deixara de conhecer ou ser conhecido em Paris. Vivíamos para nós mesmos. Era uma aberração de meu amigo. Como mais eu deveria chamar isso? Estar enamorado da noite, e eu concordei com essa bizarrice, como em todas as outras, entregando-me aos seus estranhos caprichos com um perfeito abandono. A divindade negra não estava sempre conosco, mas poderíamos falsificar sua presença. Nas primeiras luzes da manhã fechávamos as pesadas persianas da nossa velha casa, acendíamos algumas velas que, fortemente perfumadas, emitiam apenas raios mortiços e fracos. Com a ajuda delas, ocupávamos nossas almas em sonhos, lendo, escrevendo ou conversando, até sermos advertidos pelo relógio da chegada da verdadeira escuridão. Então saíamos pelas ruas de braços dados, continuando os tópicos do dia, ou perambulando por toda a parte até muito tarde, procurando entre as luzes e sombras selvagens da populosa cidade aquela infinidade de excitação mental que a observação silenciosa pode proporcionar. Nessas ocasiões, não pude deixar de observar e admirar, embora a rica idealidade que ele era dotado a isso me conduzisse, como era de se esperar, uma habilidade analítica peculiar em Dupin.
Ele também parecia sentir prazer em seu exercício, se não exatamente em sua exibição, e não hesitava em confessar o prazer que sentia com isto. Vangloriava-se comigo, com uma risada discreta, que a maioria dos homens, para ele, tinha janelas em seus peitos e estava acostumado a acompanhar tais afirmações com provas diretas e muito surpreendentes do conhecimento íntimo que tinha sobre mim. Suas maneiras nesses momentos eram frias e abstratas, seus olhos vagos de expressão, enquanto sua voz, geralmente um rico tenor, se elevava a um som agudo que soaria petulante, se não fosse a mediação deliberada e precisa de suas palavras. Ao observá-lo nesses estados de ânimo, muitas vezes fiquei meditando sobre a antiga filosofia da alma dividida e me divertia com a fantasia de um duplo Dupin, o criador e o analista. Não se pode supor, pelo que acabei de dizer, que estou detalhando qualquer mistério ou escrevendo algum romance. O que descrevi no francês era apenas o resultado de uma inteligência excitada ou talvez doentia. Mas do caráter de suas observações nos períodos em questão, um exemplo transmitirá melhor a ideia. Estávamos passeando uma noite por uma rua comprida e suja, nas proximidades do Palais Royal. Estando ambos aparentemente ocupados com nossos pensamentos, nenhum falou uma sílaba por 15 minutos, pelo menos. De repente, Dupin pronunciou essas palavras. Ele é um sujeito muito pequeno, é verdade, e estaria melhor no Théâtre des Variétés. Não há dúvida disso, respondi inconscientemente, e não percebendo a princípio, tanto eu estava absorto em minhas reflexões, a maneira extraordinária com que o interlocutor concordava com as minhas meditações. Um instante depois percebi, e meu espanto foi profundo. Dupin, disse eu gravemente, isso está indo além da minha compreensão. Não hesito em dizer que estou espantado e mal posso acreditar em meus sentidos. Como era possível que soubesse o que eu estava pensando em... Fiz uma pausa aqui para averiguar, sem sombra de dúvida, se ele realmente sabia em quem eu estava pensando. Em Chantilly, disse ele. Por que você fez uma pausa? Você estava pensando que a pequena estatura dele o incapacitava para a tragédia. Era precisamente esse o assunto das minhas reflexões. Chantilly era um coldan, sapateiro da rua Saint-Denis, que, tendo ficado louco pelo palco, tinha tentado o rôle de Xerxes, na tragédia de Crébillon, e foi notoriamente ridicularizado. Diga-me, pelo amor de Deus, exclamei, o método, se é que existe um método com o qual você foi capaz de sondar minha alma neste assunto. Na verdade, fiquei ainda mais surpreso do que estaria disposto a expressar. Foi o fruteiro, respondeu meu amigo, que o levou à conclusão de que o remendador das solas não tinha altura suficiente para Xerxes, et id genus homini. O fruteiro? Você me surpreende. Não conheço nenhum fruteiro, seja quem for. O homem que deu o encontrão com você quando entramos na rua. Pode ter sido há 15 minutos. Lembrei-me de que, na verdade, um fruteiro carregando sobre a cabeça uma grande cesta de maçãs quase tinha me derrubado, por acidente, quando viramos na rua C para a via em que nos encontrávamos. Mas o que isso tinha a ver com Chantilly, eu não consegui entender. Não havia nenhuma partícula charlatanerie em Dupin. Vou explicar, disse ele, e para que você possa compreender tudo claramente, primeiro vamos refazer o curso das suas meditações, desde o momento em que falei com você até o reencontro com o fruteiro em questão. Os elos maiores da corrente correm assim.
Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicuro, Estereotomia, o calçamento de pedras, o fruteiro. Há poucas pessoas que em algum período de suas vidas não se divertiram ao refazer os passos pelos quais determinadas conclusões de suas próprias mentes foram alcançadas. A ocupação é muitas vezes cheia de interesse e aquele que tenta fazê-la pela primeira vez fica surpreso com a aparentemente ilimitada distância e incoerência entre o ponto de partida e o objetivo final. Qual então deve ter sido meu espanto quando ouvi o francês falar o que tinha acabado de dizer e quando não pude deixar de reconhecer que ele havia falado a verdade. Ele continuou. Estávamos falando de cavalos, se me lembro bem, antes de sair da rua C. Este foi o último assunto que discutimos. Ao cruzarmos para esta rua, um fruteiro com uma grande cesta sobre a cabeça passou rapidamente por nós, empurrou-o sobre uma pilha de pedras de pavimentação colocadas em um local onde a rua está sendo consertada. Você pisou em um dos fragmentos soltos, escorregou, estirou levemente o tornozelo, pareceu aborrecido ou mal-humorado, murmurou algumas palavras, virou-se para olhar a pilha e prosseguiu em silêncio. Eu não estava particularmente atento ao que você fazia, mas a observação tornou-se ultimamente uma espécie de necessidade para mim. Você manteve os olhos no chão, olhando com uma expressão suscetível para os buracos e sulcos na calçada, de modo que vi que você ainda estava pensando nas pedras, até chegarmos ao pequeno beco chamado Lamartine, que foi pavimentado, a título experimental, com os blocos sobrepostos e rebitados. Aqui seu semblante iluminou-se, e percebendo que seus lábios se moviam, não pude duvidar que murmurava a palavra estereotomia, um termo muito pretensiosamente aplicado a essa espécie de pavimento. Eu sabia que você não poderia dizer a si mesmo estereotomia sem ser levado a pensar em átomos e, portanto, nas teorias de Epicuro e como, quando discutimos este assunto há não muito tempo, mencionei a você de que maneira curiosa, mas totalmente desconhecida, as suposições vagas daquele nobre grego encontraram confirmação na recente cosmogonia das nebulosas. Senti que você não poderia evitar lançar os olhos para cima, para a grande nebulosa de Orion, e certamente esperava que você fizesse isso. Você olhou para cima e agora eu estava certo de que você tinha seguido corretamente seus passos. Mas naquele amargo ataque contra Chantilly, que apareceu no museu de ontem, o escritor satírico, fazendo algumas alusões infames à mudança de nome do sapateiro ao calçar o coturno, citou um verso latino sobre o qual sempre conversamos. Estou falando da linha Perditite antiquum litera sonum. Eu havia dito que era uma referência a Orion, antes escrito como Urion, e de certa agressividade relacionada com essa explicação, eu sabia que você não poderia ter esquecido. Ficou claro, portanto, que você não deixaria de combinar as duas ideias de Orion e Chantilly. Que as combinou, percebi pelo caráter do sorriso que passou por seus lábios. Você pensou na imolação do pobre sapateiro. Até esse momento estava andando curvado, mas então vi como se erguia. Estava seguro de que refletia sobre a figura diminuta de Chantilly. Nesse ponto, interrompi suas meditações para observar que, como na verdade era um sujeito muito pequeno, aquele Chantilly, e estaria melhor no Théâtre des Variétés. Não muito depois desse episódio, estávamos examinando uma edição vespertina
da Gazette des Tribunaux, quando os seguintes parágrafos chamaram nossa atenção. Estranhos assassinatos. Esta manhã, por volta das 3 horas, os moradores de Quartier Saint-Roch foram despertados do sono por uma sucessão de gritos tremendos, vindos aparentemente do 4º andar de uma casa na rua Morgue, onde moravam sozinhas Madame L'Espanaye e sua filha Mademoiselle Camille L'Espanaye. Depois de algum atraso ocasionado por uma tentativa infrutífera de entrar na casa, a porta foi derrubada por um pé de cabra e 8 ou 10 vizinhos entraram acompanhados por 2 gendarmes. A essa altura, os gritos tinham cessado, mas quando o grupo subiu o primeiro lance de escadas, 2 ou mais vozes ásperas e furiosas foram percebidas e pareciam vir da parte superior da casa. Quando chegaram ao 2º andar, esses sons também cessaram e tudo ficou perfeitamente quieto. O grupo se dividiu e verificou cada aposento. Ao chegarem a um grande aposento traseiro no 4º andar, cuja porta estava trancada com a chave por dentro, por isso foi aberta à força, encontraram um espetáculo que causou comoção em todos os presentes, deixando-os horrorizados e espantados. O aposento estava na maior desordem, os móveis quebrados e jogados em todas as direções. Havia apenas uma cama, sendo que o colchão tinha sido removido e jogado no meio do quarto. Em uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Na lareira havia 2 ou 3 tufos compridos e grossos de cabelos grisalhos, também cobertos de sangue e pareciam ter sido arrancados pelas raízes. Sobre o chão foram encontradas 4 moedas de ouro, um brinco de topázio, 3 grandes colheres de prata, 3 menores de metal d'Alger e 2 bolsas contendo quase 4.000 francos em ouro. As gavetas de uma cômoda, que ficava num canto, estavam abertas e tinham sido, aparentemente, remexidas, embora ainda houvesse muitas peças de roupa nelas. Um pequeno cofre de ferro foi encontrado debaixo da cama, não debaixo do colchão. Estava aberto com a chave ainda na fechadura. Não tinha nada além de algumas cartas antigas e outros papéis de pouca importância. De Madame L'Espanaye, nenhum vestígio foi visto aqui, mas uma quantidade incomum de fuligem tinha sido observada na lareira. Uma busca foi feita na chaminé e, horrível relatar, o cadáver da filha, de cabeça para baixo, tinha sido arrastado para lá e enfiado para cima pela abertura estreita por uma distância considerável. O corpo ainda estava bem quente. Ao examiná-lo, muitas escoriações foram percebidas, sem dúvida ocasionadas pela violência com que tinha sido empurrado e abandonado. No rosto havia muitos arranhões severos e na garganta contusões escuras e marcas profundas de unha, como se a falecida tivesse sido estrangulada. Depois de uma investigação minuciosa de todas as partes da casa, sem mais descobertas, o grupo entrou em um pequeno pátio pavimentado na parte de trás do edifício, onde estava o cadáver da velha senhora, com a garganta totalmente cortada, de modo que, quando tentaram levantá-la, a cabeça se soltou do tronco. O corpo, assim como a cabeça, estava terrivelmente mutilado a ponto de dificilmente reter qualquer forma humana. Para este horrível mistério, ainda não há, acreditamos, nenhuma pista. O jornal do dia seguinte tinha esses detalhes adicionais. A tragédia na rua Morgue. Muitos indivíduos foram interrogados em relação a este caso extraordinário e assustador. A palavra caso ainda não tem na França essa leveza de importância que nos transmite.
mas nada conseguiu lançar luz sobre ele. Damos abaixo todo o testemunho material obtido. Pauline Dubourg, lavadeira, declara que conhecia as duas mortas há 3 anos, tendo trabalhado para elas durante esse período. A velha senhora e sua filha pareciam se dar bem, eram muito carinhosas uma com a outra. Pagavam muito bem. Não podia falar nada em relação ao seu modo ou meio de vida. Acreditava que Madame L. lia a sorte para viver. Diziam que tinha dinheiro guardado. Nunca tinha encontrado pessoas na casa quando vinha retirar ou entregar as roupas. Tinha certeza de que não tinham empregados. Não parecia haver mobília em nenhuma parte da casa, exceto no 4º andar. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que costumava vender pequenas quantidades de fumo e rapé para Madame L'Espanaye durante 4 anos. Nasceu no bairro e sempre morou lá. A falecida e sua filha ocupavam a casa em que os cadáveres foram encontrados há mais de 6 anos. Anteriormente vivia um joalheiro que alugava os quartos superiores para várias pessoas. A casa era propriedade de Madame L. Tinha ficado insatisfeita com o uso indevido do imóvel por seu inquilino e foi ela mesma morar lá, recusando-se a alugar qualquer parte. A velha senhora dava sinais de senilidade. A testemunha tinha visto a filha umas 5 ou 6 vezes durante os 6 anos. As duas viviam uma vida extremamente reclusa. Imaginava que tinham dinheiro. Tinha ouvido dizer entre os vizinhos que Madame L. lia a sorte, mas não acreditava nisso. Nunca tinha visto ninguém entrar pela porta a não ser a velha e sua filha, um rapaz de recados 1 ou 2 vezes e um médico umas 8 ou 10 vezes. Muitos outros vizinhos testemunharam a mesma coisa. Ninguém foi mencionado como frequentador da casa. Não se sabia se havia algum parente vivo de Madame L. e sua filha. As persianas das janelas da frente raramente eram abertas. As do fundo estavam sempre fechadas, com exceção do grande aposento dos fundos no 4º andar. A casa era muito boa, não muito antiga. Isidore Musset, gendarme, policial, declara que foi chamado à casa por volta das 3 horas da manhã e encontrou cerca de 20 ou 30 pessoas no portão tentando entrar. Forçou a abertura, por fim, com uma baioneta, não com um pé de cabra. Teve pouca dificuldade para abrir, por ser um portão duplo ou dobrável e não estava preso no chão nem no alto. Os gritos continuaram até que o portão foi aberto e então cessaram de repente. Pareciam ser gritos de alguma pessoa ou pessoas em grande agonia. Eram altos e prolongados, não curtos e rápidos. A testemunha chegou primeiro até as escadas. Ao chegar ao primeiro patamar, ouviu 2 vozes altas e bravas. Uma voz rouca, a outra muito estridente, uma voz muito estranha. Podia distinguir algumas palavras da primeira voz, que falava em francês. Foi positivo ao confirmar que não era a voz de uma mulher. Conseguiu distinguir as palavras sacré e diable. A voz estridente era de um estrangeiro. Não podia ter certeza absoluta se era a voz de um homem ou de uma mulher. Não foi possível entender o que dizia, mas acreditava que o idioma fosse o espanhol. O estado do quarto e dos corpos foi descrito por essa testemunha da mesma forma que fizemos ontem. Henri Duval, vizinho e comerciante de prata, declara que foi um dos primeiros a entrar na casa. Corrobora o testemunho de Musset em geral. Assim que forçaram a entrada, fecharam a porta para impedir a multidão, que se juntou muito depressa, apesar do adiantado da hora. A voz estridente, acha essa testemunha, era de um italiano. Tinha certeza de que não era francês.
Não podia ter certeza de que era a voz de um homem. Poderia ser a de uma mulher. Não está familiarizado com a língua italiana. Não foi possível distinguir as palavras, mas estava convencido pelo tom de que o falante era italiano. Conhecia Madame L. e sua filha. Conversava com as duas com frequência. Tinha certeza de que a voz estridente não era de nenhuma das falecidas. Odenheimer, restaurateur. Esta testemunha ofereceu voluntariamente o seu testemunho. Não falando francês, foi interrogado usando o intérprete. É nativo de Amsterdã. Estava passando pela casa na hora dos gritos. Eles duraram vários minutos, provavelmente 10. Eram longos e altos, muito horríveis e angustiantes. Foi um dos que entrou no prédio. Corroborou as declarações anteriores em todos os aspectos, menos um. Tinha certeza de que a voz estridente era de um homem, de um francês. Não foi possível distinguir as palavras pronunciadas. Eram fortes e rápidas, desiguais, aparentemente com medo e com raiva. A voz era áspera, não tanto aguda, mas áspera. Não poderia chamar de uma voz estridente. A voz rouca dizia repetidamente Sacré, diable, e uma vez Mon Dieu. Jules Minot, banqueiro da firma de Minot et Fils, Rua de Lorraine. É o Minot mais velho. Madame L'Espanaye tinha algumas propriedades. Tinha aberto uma conta em sua casa bancária na primavera do ano de 1800, 8 anos antes. Fazia depósitos frequentes de pequenas quantias. Nunca tinha retirado nada até 3 dias antes da sua morte, quando fez pessoalmente uma retirada na quantia de 4.000 francos. Essa quantia foi paga em ouro e um caixa levou o dinheiro até a casa. Adolphe Lebon, caixa de Minot et Fils, declara que no dia em questão, ao meio-dia, acompanhou Madame L'Espanaye até sua residência com os 4.000 francos colocados em 2 sacolas. Ao abrir a porta, Mademoiselle L. apareceu e tirou as mãos de uma das sacolas, enquanto a velha dama se encarregava da outra. Ele então se despediu e partiu. Não viu nenhuma pessoa na rua no momento. É uma rua lateral, muito solitária. William Bird, alfaiate, declara que estava no grupo que entrou na casa. É inglês, vive em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu as vozes em disputa. A voz rouca era de um francês. Tinha entendido várias palavras, mas agora não conseguia se lembrar de todas. Ouviu distintamente Sacré et Mon Dieu. Havia um som no momento, como se várias pessoas estivessem lutando, como se algo fosse arrastado. A voz estridente era muito alta, mais alta que a ríspida. Tem certeza de que não era a voz de um inglês. Parecia ser a de um alemão. Poderia ser a voz de uma mulher. Não entende alemão. 4 das testemunhas acima mencionadas, sendo perguntadas, declararam que a porta do quarto no qual foi encontrado o corpo de Mademoiselle L. estava trancado por dentro quando o grupo chegou. Tudo estava em profundo silêncio, nenhum gemido ou ruído de qualquer tipo. Ao forçar a porta, ninguém foi visto. As janelas, tanto do quarto dos fundos como da frente, estavam fechadas e firmemente trancadas por dentro. Uma porta entre os 2 quartos estava fechada, mas não trancada. A porta que comunicava o aposento da frente com o corredor estava trancada, com a chave do lado de dentro.
Um quartinho na frente do quarto andar, no começo do corredor, estava com a porta entreaberta. Esse cômodo estava cheio de camas velhas, caixas e assim por diante. Esses tinham sido cuidadosamente removidos e revistados. Não havia uma polegada de qualquer parte da casa que não tivesse sido cuidadosamente revisada. Varreduras foram feitas para cima e para baixo nas chaminés. A casa era de 4 andares, com um sótão, mansardes. Um alçapão no teto estava muito bem pregado, não parecia ter sido aberto há anos. As testemunhas não concordam com o tempo decorrido entre a audição das vozes em disputa e a abertura da porta do quarto. Alguns falam que foram apenas 3 minutos, outras que foram 5. A porta foi aberta com dificuldade. Alfonso Garcio, agente funerário, declarou que reside na Rua Morgue. É nativo da Espanha. Foi um dos que entrou na casa. Não subiu as escadas. É nervoso e ficou apreensivo com as consequências da agitação. Ouviu as vozes em disputa. A voz rouca era de um francês. Não foi possível entender o que dizia. A voz estridente era de um inglês. Tem certeza disso. Não entende o idioma inglês, mas julga pela entonação. Alberto Montani, confeiteiro, declara que foi um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu as vozes em questão. A voz rouca era de um francês. Distinguiu várias palavras. Parecia estar censurando a outra. Não conseguiu distinguir as palavras da voz aguda, que falava rápido e irregularmente. Acha que era a voz de um russo. Corrobora o testemunho geral. É italiano. Nunca conversou com um nativo da Rússia. Várias testemunhas, recordou, afirmaram que a chaminé de todos os aposentos do quarto andar eram estreitas demais para permitir a passagem de um ser humano. Foram passados limpas chaminés, escovas cilíndricas geralmente usadas para isso. Essas escovas foram passadas para cima e para baixo em cada chaminé da casa. Não há passagem traseira pela qual alguém poderia ter descido enquanto o grupo subia as escadas. O corpo de Mademoiselle L'Espanaye estava tão firmemente preso na chaminé que só pôde ser baixado com a força unificada de 4 ou 5 membros do grupo. Paul Dumas, médico, declara que foi chamado para ver os corpos ao amanhecer. Ambas estavam, então, deitadas no colchão do quarto onde Mademoiselle L. tinha sido encontrada. O cadáver da jovem estava muito machucado e escoriado. O fato de ter sido enfiado na chaminé seria suficiente para explicar essas escoriações. A garganta estava muito machucada. Havia vários arranhões profundos logo abaixo do queixo, junto com uma série de manchas vívidas que evidentemente eram as marcas de dedos. O rosto estava terrivelmente descolorido e os olhos saíam das órbitas. A língua tinha sido parcialmente cortada. Um grande hematoma foi descoberto na boca do estômago, produzido aparentemente pela pressão de um joelho. Na opinião do Dr. Dumas, Mademoiselle L'Espanaye foi estrangulada até a morte por alguma pessoa ou pessoas desconhecidas. O cadáver da mãe estava terrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna e do braço direitos estavam quebrados em maior ou menor grau. A tíbia esquerda estava muito estilhaçada, assim como todas as costelas do lado esquerdo. Todo o corpo estava terrivelmente machucado e descolorido. Não era possível dizer como as lesões foram infligidas. Um taco pesado de madeira ou uma larga barra de ferro,
uma cadeira, qualquer arma grande, pesada e robusta teria produzido tais resultados, se empunhada pelas mãos de um homem muito forte. Nenhuma mulher poderia ter infligido os golpes com qualquer arma. A cabeça da falecida, quando vista pela testemunha, estava completamente separada do corpo e também estava quebrada. A garganta evidentemente fora cortada com um instrumento muito afiado, provavelmente com uma navalha. Alexandre Etienne, cirurgião, foi chamado junto com o Dr. Dumas para ver os corpos. Corroborou o testemunho e as opiniões deste. Nada mais importante foi obtido, apesar de várias outras pessoas terem sido interrogadas. Um assassinato tão misterioso e tão desconcertante em todos seus detalhes nunca tinha sido cometido antes em Paris, se é que um assassinato tinha sido realmente cometido. A polícia está totalmente perplexa, algo incomum em assuntos dessa natureza. Não há, no entanto, nenhuma pista. A edição vespertina do jornal afirmava que ainda havia muita confusão no Quartier Saint-Roch, que as premissas em questão tinham sido cuidadosamente checadas e novos interrogatórios de testemunha realizados, mas nada de novo havia aparecido. Um parágrafo final, no entanto, mencionava que Adolphe Le Bon tinha sido preso e encarcerado, embora nada parecesse acusá-lo, além dos fatos já detalhados. Dupin parecia singularmente interessado no progresso desse caso, pelo menos foi o que julguei por seus modos, pois não fez comentários. Foi somente após o anúncio de que Le Bon havia sido preso que ele pediu minha opinião sobre os assassinatos. Eu só poderia concordar com toda Paris ao considerá-los um mistério insolúvel. Não vi meios pelos quais seria possível rastrear o assassino. Não devemos julgar os meios, disse Dupin, por essa investigação. A polícia parisiense, tão louvada por sua perspicácia, é esperta, mas não muito. Não há método em seus procedimentos, além do método do momento. Eles fazem um vasto desfile de medidas, mas não é pouco frequente que sejam tão mal adaptados aos objetivos propostos, a ponto de nos lembrar do pedido de Monsieur Jourdain, por seu robe de chambre, pour mieux entender la musique. Os resultados alcançados por eles não são raramente surpreendentes, mas, na maior parte, são provocados por simples diligências e atividade. Quando essas qualidades são insuficientes, seus esquemas falham. Vidocq, por exemplo, era bom fazendo adivinhações e um homem perseverante. Mas, sem uma mente treinada, errava muitas vezes pela própria intensidade de suas investigações. Prejudicou sua visão segurando o objeto muito perto. Conseguia ver, talvez, 1 ou 2 pontos com uma nitidez incomum, mas ao fazer isso, necessariamente perdia de vista o conjunto da questão como um todo. Assim, existe um problema em ser tão profundo. A verdade nem sempre está em um posto. Ao contrário, no que diz respeito ao conhecimento mais importante, acredito que ele é invariavelmente superficial. A profundidade está nos vales onde a procuramos e não nos cumes das montanhas onde ela é encontrada. Os modos e fontes desse tipo de erro são bem exemplificados na contemplação dos corpos celestes. Olhar para uma estrela de relance, vê-la de lado, girar em direção a ela as porções exteriores da retina, mais suscetíveis a impressões fracas de luz do que o interior, é contemplar a estrela de forma diferente. É ter a melhor apreciação do seu brilho, um brilho que se torna embaçado na medida em que voltamos nossa visão completamente para ele. Um número maior de raios recai sobre o olho no último caso,
mas no primeiro há a capacidade mais refinada de compreensão. Pela profundidade indevida, nos desconcertamos e confundimos e debilitamos o pensamento. E é possível fazer com que até Vênus desapareça do firmamento por um escrutínio muito sustentado, concentrado ou direto. Quanto a esses assassinatos, façamos alguns exames nós mesmos, antes de formarmos uma opinião a respeito deles. Uma investigação vai nos divertir. Pensei que era um termo estranho aplicado assim, mas não disse nada. E, além disso, Le Bon certa vez me emprestou um serviço pelo qual sou grato a ele. Iremos e veremos as premissas com nossos próprios olhos. Eu conheço G, o chefe da polícia, e não terei dificuldade em obter a permissão necessária. A permissão foi obtida e seguimos imediatamente para a Rua Morgue. Esta é uma daquelas passagens miseráveis que se interpõem entre a Rua Richelieu e a Rua Saint-Roch. Foi no final da tarde que chegamos lá, pois este quarteirão está a uma grande distância de onde residimos. A casa foi facilmente encontrada, pois havia muitas pessoas olhando para as persianas fechadas do outro lado da rua. Era uma casa parisiense típica, com um portão, uma casinha envidraçada com a porta deslizante, indicando o log de concierge. Antes de entrarmos, subimos a rua, entramos em um beco e depois, novamente, passamos pela parte de trás do prédio, enquanto Dupin examinava toda a vizinhança, bem como a casa, com uma minúcia de atenção cujo objetivo não conseguia entender. Refazendo nossos passos, voltamos para a frente da casa, tocamos a campainha e, depois de mostrar nossas credenciais, fomos admitidos pelos policiais responsáveis. Subimos as escadas, entramos no quarto onde o corpo de Mademoiselle L'Espanaye tinha sido encontrado e onde ainda estavam as duas mortas. A desordem no quarto, como é natural, tinha sido respeitada. Não via nada além do que tinha sido dito na Gazeta de Tribunaux. Dupin examinou cada coisa, inclusive os corpos das vítimas. Em seguida, entramos nos outros aposentos e no pátio. Um gendarme nos acompanhou o tempo todo. O exame nos ocupou até o anoitecer, quando partimos. A caminho de casa, meu companheiro entrou por um momento no escritório de um dos jornais parisienses. Disse que os caprichos do meu amigo eram múltiplos e que je ne me lâche, pois não há tradução que exprima o sentido dessa frase com exatidão. Ele agora se recusou a falar qualquer coisa sobre o assunto do assassinato até o meio-dia seguinte. Foi quando me perguntou, de repente, se eu tinha observado qualquer coisa peculiar na cena da atrocidade. Havia algo em sua maneira de enfatizar a palavra peculiar que me fez estremecer sem saber o motivo. Não, nada peculiar, falei. Nada além, pelo menos, do que nós dois vimos no artigo. A Gazette, ele respondeu, não penetrou, infelizmente, no horror insólito da coisa. Mas descarte as opiniões preguiçosas desse jornal. Parece que esse mistério é considerado insolúvel pela mesma razão que deveria levá-lo a ser considerado como de fácil solução. Quero dizer, pelo caráter outré de suas características. A polícia está confusa pela aparente ausência de motivo, não pelo assassinato em si e por sua atrocidade. Também estão intrigados pela aparente impossibilidade de conciliar as vozes ouvidas na disputa com os fatos de que ninguém foi descoberto escada acima, apenas a assassinada Mademoiselle L'Espanaye, e que não havia meios de saída sem passar pelo grupo que estava subindo. A desordem total do quarto,
o cadáver enfiado com a cabeça para baixo na chaminé, a terrível mutilação do corpo da velha senhora. Essas considerações, com as quais acabamos de mencionar, e outras que não preciso mencionar, foram suficientes para paralisar a ação dos investigadores policiais, mostrando completamente sua tão louvada falta de perspicácia. Cometeram o erro grosseiro, mas comum, de confundir o insólito com o obscuro. Mas é por esses desvios do plano do comum que a razão abre caminho, se é que o faz, em sua busca pela verdade. Em investigações como as que estamos agora buscando, não se deve perguntar tanto o que ocorreu, mas o que ocorreu que nunca tinha ocorrido antes. Em uma palavra, a facilidade com a qual cheguei à solução desse mistério está na razão direta de sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia. Olhei para ele em mudo espanto. Estou aguardando agora, continuou olhando para a porta do nosso apartamento. Estou esperando uma pessoa que, embora talvez não seja o autor dessa carnificina, deve estar de alguma forma implicada em sua execução. É provável que seja inocente da pior parte dos crimes cometidos. Espero que esteja certo nessa suposição, pois sobre isso construo minha esperança de desvendar o enigma inteiro. Espero o homem aqui, nesta sala, a qualquer momento. É verdade que ele não pode aparecer, mas a probabilidade é que virá. Se vier, será necessário detê-lo. Aqui estão as pistolas e ambos sabemos como usá-las quando a ocasião exigir. Peguei as pistolas, mal sabendo o que estava fazendo ou se acreditava no que ouvia, enquanto Dupin continuava como se fizesse um monólogo. Já falei de sua maneira abstraída nesses momentos. Seu discurso era dirigido para mim, mas sua voz, embora não estivesse alta, tinha aquela entonação comumente usada para falar com alguém a grande distância. Seus olhos, vazios de expressão, olhavam apenas para a parede. Que as vozes ouvidas brigando, disse ele, pelo grupo nas escadas não eram as vozes das próprias mulheres, foi totalmente comprovado pelas evidências. Isso elimina todas as dúvidas sobre a questão de saber se a velha senhora poderia ter primeiro matado a filha e depois cometido suicídio. Falo dessa possibilidade apenas como uma questão de método. A força da Madame L'Espanaye teria sido totalmente insuficiente para cumprir a tarefa de empurrar o cadáver de sua filha pela chaminé, como foi encontrado, e a natureza das feridas em sua própria pessoa exclui inteiramente a ideia de suicídio. O assassinato, então, foi cometido por algum terceiro, e as vozes desse terceiro foram aquelas ouvidas na discussão. Deixe-me chamar sua atenção agora. Não para o testemunho completo a respeito daquelas vozes, mas ao que era peculiar nesses depoimentos. Você observou alguma coisa peculiar neles? Comentei que, enquanto todas as testemunhas concordavam que a voz rude era de um francês, havia muita discordância em relação à estridente, ou, como um indivíduo chamou, a voz áspera. Esse é o testemunho em si, disse Dupin, mas não a peculiaridade dos depoimentos. Você não observou nada diferente. No entanto, havia algo a ser observado. As testemunhas, conforme você observou, concordaram sobre a voz rouca, foram unânimes. Mas, no que diz respeito à voz estridente, a peculiaridade não é que eles tivessem discordado, mas que, quando um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês tentaram descrevê-la, cada um se referiu à voz de um estrangeiro.
Cada um tem certeza de que não era a voz de alguém de seu próprio país. Cada um comparara não a voz de um indivíduo de qualquer nação cuja língua ele conhece, mas ao contrário. O francês supõe que seja a voz de um espanhol e poderia ter distinguido algumas palavras se tivesse conhecimento em espanhol. O holandês afirma que era um francês, mas sabemos que, não entendendo francês, esta testemunha foi questionada usando um intérprete. O inglês achou que era a voz de um alemão e não entende alemão. O espanhol tem certeza de que era um inglês, mas julga pelo tom, pois não tem conhecimento de inglês. O italiano acredita que a voz era de um russo, mas nunca conversou com um nativo da Rússia. Um segundo francês difere, além disso, do primeiro, e é positivo de que a voz é de um italiano, mas não sendo conhecedor dessa língua. Foi como o espanhol convencido pelo tom. Agora, aquela voz deve ter sido muito estranha para chegar a produzir depoimentos como esses. Uma voz cujos tons, até mesmo os moradores de 5 grandes divisões da Europa, não conseguiram reconhecer nada familiar. Você dirá que pode ter sido a voz de um asiático ou de um africano. Nem asiáticos nem africanos são abundantes em Paris, mas sem negar essa possibilidade, vou apenas chamar sua atenção para 3 pontos. A voz é descrita por uma testemunha como não tão estridente. É apresentada por outras 2 como rápida e desigual. Nenhuma palavra, nenhum som que se assemelhe a palavras foi por qualquer testemunha mencionada como reconhecível. Eu não sei, continuou Dupin, que pela impressão pode ter causado até agora em seu entendimento, mas não hesita em dizer que deduções legítimas, mesmo dessa parte do testemunho, a parte que respeita as vozes ásperas e agudas, são em si mesmas suficientes para gerar uma suspeita que deveria orientar todos os progressos posteriores na investigação do mistério. Eu disse deduções legítimas, mas isso não expressa totalmente o sentido que quero dar. Planejei implicar que as deduções são as únicas apropriadas e que a suspeita surge inevitavelmente delas como o único resultado possível. Qual é a suspeita, no entanto, não vou dizer ainda. Eu apenas desejo que você tenha em mente que, para mim, foi suficientemente forte para dar uma forma definida, uma certa tendência às minhas investigações no aposento. Vamos nos transportar agora em fantasia para aquele aposento. O que devemos primeiro procurar aqui? Os meios de saída empregados pelos assassinos. Não é demais dizer que nenhum de nós acredita em eventos sobrenaturais. Madame e Mademoiselle L'Espanaye não foram assassinadas por espíritos. Os autores do ato foram materiais e escaparam materialmente. Então, como? Felizmente, há apenas um modo de raciocinar sobre o ponto, e esse modo deve nos levar a uma conclusão definitiva. Vamos examinar um por um os possíveis meios de fuga. É claro que os assassinos estavam no quarto onde Mademoiselle L'Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no quarto ao lado, quando o grupo subiu as escadas. É só nesses 2 aposentos que precisamos procurar saídas. A polícia verificou todo o chão, os tetos e a alvenaria das paredes em todas as direções. Nenhum esconderijo poderia ter escapado de sua vigilância. Mas, não confiando nos olhos deles, examinei com os meus próprios. Não havia então nenhum esconderijo. As 2 portas que levavam dos quartos para o corredor
estavam trancadas com a chave do lado de dentro. Vamos nos voltar para as chaminés. Essas, embora de largura comum, até uns 2,5 metros ou 3 metros acima da lareira, não admitem, em toda a sua extensão, o corpo de um grande felino. Como a impossibilidade de saída por meios já declarados é assim absoluta, devemos voltar às janelas. Pela sala da frente, ninguém poderia ter escapado sem que a multidão na rua tivesse visto. Os assassinos devem ter passado, então, pelos quartos do fundo. Agora, chegando a esta conclusão de uma maneira tão inequívoca como estamos, não devemos, como pensadores, rejeitá-la por causa das aparentes impossibilidades. Só nos resta provar que essas aparentes impossibilidades, na realidade, não são reais. Há 2 janelas no aposento. Uma delas está desobstruída de mobília e totalmente visível. A parte inferior da outra está escondida da vista pela cabeceira da cama pesada que está encostada nela. A primeira foi encontrada firmemente fechada por dentro. Resistiu aos violentos esforços daqueles que tentaram levantá-la. Um grande buraco tinha sido perfurado em sua estrutura à esquerda, e um prego muito grosso estava encaixado nele, quase até a cabeça. Ao examinar a outra janela, um prego semelhante foi visto encaixado e uma tentativa vigorosa de levantá-la também falhou. A polícia se sentiu totalmente satisfeita de que a fuga não tinha sido por essa direção e, portanto, era totalmente desnecessário tirar os pregos e abrir as janelas. Meu exame foi um pouco mais detalhado e foi assim pela razão que acabo de dar, porque eu sabia que era preciso provar que havia um equívoco nas aparentes impossibilidades. Comecei a pensar assim a posteriori. Os assassinos escaparam por uma dessas janelas. Sendo assim, eles não poderiam ter fechado as janelas por dentro, pois elas foram encontradas fechadas. A consideração que interrompeu, por causa da sua obviedade, a busca da polícia nesse terreno. No entanto, as janelas foram fechadas. Elas deveriam, então, ter o poder de se trancarem sozinhas. Não havia escapatória dessa conclusão. Eu me aproximei da janela desobstruída, retirei o prego com alguma dificuldade e tentei levantar a janela. Ela resistiu a todos os meus esforços, como eu havia previsto. Havia uma mola oculta, compreendi então, e essa corroboração da minha ideia me convenceu de que minhas premissas, pelo menos, estavam corretas, por mais misteriosas que ainda parecessem as circunstâncias dos pregos. Uma busca cuidadosa logo trouxe à luz a mola oculta. Eu a apertei e, satisfeito com a descoberta, abstive-me de erguer a janela. Agora voltei a colocar o prego no lugar e observei atentamente. Uma pessoa que passasse por essa janela poderia tê-la fechado e a mola teria funcionado, mas o prego não poderia ter sido recolocado. A conclusão era simples e novamente estreitava o campo das minhas investigações. Os assassinos devem ter escapado pela outra janela. Supondo então que as molas de cada janela fossem iguais, como era provável, deveria existir uma diferença entre os pregos, ou pelo menos entre as maneiras que estavam fixos. Subindo na cama, olhei sobre a cabeceira minuciosamente para a segunda janela. Passei a mão pela parte posterior, descobri prontamente e pressionei a mola que, como imaginei, era idêntica à outra. Agora olhei para o prego. Era tão sólido quanto o outro, e aparentemente se encaixava da mesma maneira, enfiado quase até a cabeça. Você dirá que fiquei intrigado, mas se pensar assim, deve ter entendido mal a natureza das deduções.
para usar uma frase esportiva, eu não tinha cometido uma falta. O rastro nunca se perdera nem por um instante. Não houve falha em nenhum elo da corrente. Eu tinha seguido o segredo até o resultado final, e esse resultado era o prego. Já falei que tinha em todos os aspectos a mesma aparência de seu vizinho na outra janela. Mas esse fato era uma absoluta nulidade, por mais conclusiva que parecesse ser, quando comparada com a consideração de que aqui, neste ponto, terminava o novelo. Deve ter algo errado com o prego, pensei. Eu o toquei e a cabeça, com cerca de 6 milímetros da haste, saiu em meus dedos. O resto dele tinha ficado no orifício onde havia sido quebrado. A fratura era antiga, pois suas bordas estavam enferrujadas, e aparentemente foi realizada com o golpe de um martelo que tinha embutido parcialmente no topo da janela inferior a cabeça do prego. Agora, com cuidado, recoloquei essa parte da cabeça no buraco de onde tinha tirado, e a semelhança com um prego perfeito era completa. A fissura era invisível. Pressionando a mola, gentilmente levantei a janela por alguns centímetros, e a cabeça subiu com ela, permanecendo firme em seu marco. Fechei a janela e a aparência do prego inteiro era novamente perfeita. O enigma neste ponto estava resolvido. O assassino tinha escapado pela janela acima da cama. Fechando-se sozinha depois da fuga, ou fechada propositalmente, ficou presa pela mola, e foi a resistência dessa mola que confundiu a polícia por causa do prego. Então foi considerado desnecessário continuar investigando. A próxima pergunta é como foi a descida. Até esse ponto tinha ficado satisfeito na caminhada que fizemos ao redor do prédio. A cerca de 1,5 metros do batente em questão corre um cano do para-raios. Desse cano teria sido impossível alcançar a janela, muito menos entrar por ela. Observei, no entanto, que as venezianas do quarto andar eram um tipo peculiar chamado pelos carpinteiros parisienses de ferrades, um tipo raramente empregado hoje em dia, mas frequentemente visto em casas muito antigas da Lyon e Bordeaux. São formadas por uma porta comum, uma única folha, não de batente duplo, exceto que a metade inferior é feita com treliças, proporcionando assim um excelente suporte para as mãos. No presente caso, essas persianas têm 1 metro de largura. Quando as vimos na parte de trás da casa, ambas estavam meio abertas, isto é, estavam em um ângulo reto em relação à parede. É provável que a polícia, assim como eu, tenha examinado a parte de trás do prédio, mas, se assim for, ao olhar para essas ferrades, na linha de sua largura, como devem ter feito, não perceberam essa grande envergadura ou, em todos os casos, não deram a devida atenção. De fato, tendo uma vez se convencido de que não poderiam ter saído por este quarteirão, naturalmente fizeram aqui um exame muito superficial. Ficou claro para mim, no entanto, que se a persiana correspondente à janela na cabeceira da cama se abrisse totalmente para a parede, estaria a meio metro do cano do para-raios. Também era evidente que, pelo esforço de um grau muito incomum de atividade e coragem, uma entrada pela janela a partir do cano de para-raios poderia ser realizada. Alcançando a distância de 70 centímetros, agora vamos imaginar a persiana aberta em toda a sua extensão. Um ladrão poderia ter se segurado firmemente na treliça. Soltando-se do para-raio, colocando os pés firmemente contra a parede e saltando corajosamente, ele poderia ter balançado a persiana até fechá-la. E se imaginarmos a janela aberta na hora,
Poderia até mesmo ter entrado no quarto. Espero que se lembre de que falei de um grau muito incomum de vigor, como requisito para o sucesso em uma proeza tão perigosa e difícil. Quero mostrar primeiro que a coisa pode ter sido realizada, mas, em segundo lugar, e principalmente, desejo deixar marcada em sua compreensão o extraordinário, o caráter quase sobrenatural da agilidade de quem poderia tê-lo realizado. Você dirá sem dúvida, usando termos judiciais, que para provar meu caso, eu deveria subestimar, em vez de insistir em uma estimativa completa da atividade requerida nesta questão. Esta pode ser a prática na lei, mas não é o uso da razão. Meu objetivo final é apenas a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a colocar em justa posição essa rapidez muito incomum que acabei de falar com aquela voz estridente ou dissonante, desigual e muito peculiar, sobre cuja nacionalidade não se encontraram duas pessoas que concordassem, em cujo enunciado nenhuma palavra pôde ser detectada. Ao ouvir essas palavras, uma concepção vaga e meio formada do que Dupin queria dizer passou pela minha mente. Eu parecia estar à beira da compreensão, sem conseguir compreender totalmente. Os homens, às vezes, se encontram à beira de lembranças sem poder, no final, recordar. Meu amigo continuou com seu discurso. Verá, disse ele, que mudei a questão do modo de saída para o do ingresso. Foi meu projeto transmitir a ideia de que as duas coisas foram feitas da mesma maneira, no mesmo ponto. Vamos agora voltar para o interior do quarto. Vamos rever o que tínhamos lá. Dizem que as gavetas da cômoda foram remexidas, embora ainda houvesse muitas peças de roupa dentro delas. A conclusão aqui é absurda. É um mero palpite muito tolo e nada mais. Como podemos saber que as peças encontradas na gaveta não eram tudo o que elas originalmente continham? Madame L'Espanaye e sua filha viviam uma vida extremamente reclusa, não recebiam visitas, raramente saíam, não precisavam de muitas roupas. As encontradas eram pelo menos de tão boa qualidade quanto qualquer uma que essas damas poderiam possuir. Se um ladrão fosse levar alguma, por que não levou as melhores? Por que não levou todas? Em uma palavra, por que abandonou 4.000 francos em ouro para carregar umas roupas? O ouro foi abandonado. Quase toda a quantia mencionada por Monsignor Mignot, o banqueiro, foi encontrada em sacolas no chão. Quero que, portanto, descarte de seus pensamentos a ideia errônea de motivo, engendrada no cérebro da polícia por aquela parte da evidência que fala do dinheiro entregue na porta da casa. Coincidências 10 vezes mais notáveis que essa, a entrega do dinheiro e o homicídio cometido dentro de 3 dias depois da entrega, acontecem a todos nós a cada hora de nossas vidas, sem atrair sequer um aviso momentâneo. Coincidências, em geral, são grandes obstáculos no caminho dessa classe de pensadores que ignoram completamente a teoria das probabilidades, teoria a qual o conhecimento humano deve suas mais gloriosas conquistas e suas mais belas descobertas. No presente caso, se o ouro tivesse desaparecido, o fato de ter sido entregue 3 dias antes teria sido pouco mais do que uma coincidência. Teria sido corroborativo dessa ideia de motivo. Mas, nas circunstâncias reais do caso, se quisermos supor que o ouro era o motivo do crime, devemos também imaginar que o perpetrador é bastante idiota a ponto de ter abandonado seu ouro e seu motivo juntos.
Tendo bem presentes os pontos para os quais chamei sua atenção, aquela voz peculiar, aquela agilidade incomum e aquela ausência surpreendente de motivo em um assassinato tão singularmente atroz como esse, vamos olhar para a própria carnificina. Aqui está uma mulher estrangulada até a morte por força manual e empurrada para uma chaminé de cabeça para baixo. Assassinos comuns não empregam modos de assassinato como este. No mínimo, eles descartam os assassinados. Na maneira de empurrar o cadáver pela chaminé, você deve admitir que havia algo excessivamente outré, algo totalmente irreconciliável com nossas noções comuns de ação humana, mesmo quando supomos que os atores sejam os mais depravados dos homens. Pense também quanta força é necessária para poder empurrar o corpo por tal abertura tão violentamente que a força unida de várias pessoas foi necessária para puxá-lo. Vamos voltar agora para outras indicações do emprego desse vigor espantoso. Na lareira havia grossas mechas, muito grossas, de cabelo humano grisalho. Tinham sido arrancados pelas raízes. Você está ciente da grande força necessária para arrancar da cabeça dessa forma 20 ou 30 fios de cabelo juntos. Você viu os tufos em questão, assim como eu. Suas raízes, uma visão horrenda, estavam cheias de fragmentos de couro cabeludo, prova segura do poder prodigioso que fora exercido na remoção de talvez 500.000 de fios de cada vez. A garganta da velha senhora não estava apenas cortada, mas a cabeça totalmente separada do corpo. O instrumento foi uma mera navalha. Desejo que você também olhe para a ferocidade brutal dessas ações. Nem falo das contusões no corpo de Madame L'Espanaye. Monsieur Dumas e seu digno assistente Monsieur Etienne declararam que foram feitas por algum instrumento contundente, e até agora esses senhores estão muito corretos. O instrumento contundente foi claramente o pavimento de pedra do pátio, sobre o qual a vítima caiu da janela que dava para a cama. Essa ideia, por mais simples que pareça agora, não foi considerada pela polícia pela mesma razão que não consideraram a largura das persianas, porque, pela questão dos pregos, suas percepções estavam hermeticamente fechadas contra a possibilidade de que as janelas foram abertas. Se agora, além de todas essas coisas, você refletiu adequadamente sobre a estranha desordem do quarto, chegamos a ponto de combinar as ideias de uma agilidade impressionante, uma força sobre-humana, uma ferocidade brutal, uma carnificina sem motivo, uma grotesquerie horrorosa, totalmente alheia à humanidade e a uma voz estrangeira aos ouvidos dos homens de muitas nações, desprovida de toda palavra distinta ou inteligível. Qual é o resultado, então? Que impressão deixei em sua imaginação? Senti um arrepio quando Dupin fez-me a pergunta. Um louco, falei. Fez isso. Algum louco maníaco que fugiu de uma vizinha Maison de Sainte. Em alguns aspectos, ele respondeu, sua ideia não é irrelevante. Mas as vozes dos loucos, mesmo em seus paroxismos mais selvagens, nunca combinam com aquela voz peculiar ouvida nas escadas. Os loucos são de alguma nação, e sua linguagem, embora incoerente em suas palavras, tem sempre a coerência das sílabas. Além disso, o cabelo de um louco não é como o que tenho agora na mão. Tirei esse pequeno tufo dos dedos rigidamente apertados de Madame L'Espanaye. Diga-me o que acha deles. Dupin!
falei muito nervoso. Esse cabelo é muito comum. Isso não é cabelo humano. Não afirmei que era, disse ele. Mas antes de decidirmos este ponto, desejo que você olhe para o pequeno esboço que tracei aqui nesse papel. É um desenho facsímile do que foi descrito em uma parte do testemunho, como contusões escuras e marcas profundas de unhas, na garganta de Mademoiselle Espanier, e em outro, pelos senhores Dumas e Etienne, como uma série de manchas lívidas, evidentemente a impressão de dedos. Você vai perceber, continuou meu amigo, espalhando o papel sobre a mesa na nossa frente, que este desenho dá a ideia de um aperto firme e fixo. Não há escorregão aparente. Cada dedo reteve, possivelmente até a morte da vítima, o aperto temeroso em que originalmente se encaixava. Agora, tente colocar todos os seus dedos ao mesmo tempo nas respectivas impressões que está vendo. Fiz a tentativa em vão. Possivelmente não estamos fazendo a coisa direito, disse ele. O papel está espalhado em uma superfície plana, mas a garganta humana é cilíndrica. Aqui está um pedaço de madeira, cuja circunferência é aproximadamente igual à da garganta. Enrole o desenho em torno dele e tente o experimento novamente. Fiz isso, mas a dificuldade ainda mais óbvia do que antes. Isso, falei, não é a marca de uma mão humana. Leia agora, respondeu Dupin, esta passagem de Cuvier. Era um miraculoso relato anatômico e com descrições gerais do grande orangotango amarelo das Ilhas Índias Orientais. A estatura gigantesca, a força e agilidade prodigiosas, a ferocidade selvagem e as tendências imitativas desses mamíferos são bem conhecidas de todos. Entendi os horrores do assassinato de repente. A descrição das digitais, disse eu ao terminar de ler, está de acordo com esse desenho. Não acho que nenhum animal, além de um orangotango da espécie aqui mencionada, poderia ter deixado as marcas que você desenhou. Esse tufo de pelos loiros também é idêntico ao da fera de Cuvier. Mas não consigo entender as particularidades desse mistério aterrador. Além disso, 2 vozes foram ouvidas na discussão e uma delas era inquestionavelmente a voz de um francês. Verdade, e você se lembrará de uma expressão atribuída quase unanimemente nos interrogatórios a essa voz, a expressão Mon Dieu. Isso, nessas circunstâncias, foi justamente caracterizado por uma das testemunhas, Montaigne, o confeiteiro, como uma expressão de protesto ou queixa. Nessas 2 palavras, portanto, coloquei minhas esperanças de uma solução completa do enigma. Um francês estava ciente do assassinato. É possível, na verdade, é muito mais do que provável que ele fosse inocente de toda a participação nos sangrentos acontecimentos. O orangotango pode ter escapado dele, que o seguiu até o quarto, mas, sob as circunstâncias terríveis que se seguiram, não conseguiu recapturá-lo. Ainda está solto. Não vou prosseguir com essas suposições, pois não tenho o direito de chamá-las de algo mais do que isso, já que os vestígios de reflexão em que se baseiam não têm profundidade suficiente para serem apreciadas pelo meu intelecto, e não pretendo que sejam compreensíveis por outra pessoa. Vamos chamá-las de conjecturas e tratá-las assim. Se o francês em questão é de fato, como suponho, inocente dessa atrocidade, este anúncio que deixei ontem à noite, quando voltávamos para casa, na redação do Le Monde, um jornal dedicado aos negócios marítimos e muito lido por marinheiros,
irá trazê-lo à nossa residência. Ele me entregou um jornal e eu li isso. Capturado no Bois de Boulogne, no início da manhã do dia, na manhã do assassinato, um orangotango muito grande, cor dourada, da espécie de Bornéu. O proprietário, que deve ser um marinheiro pertencente ao navio maltês, pode recuperar o animal após identificá-lo satisfatoriamente e pagar alguns encargos decorrentes de sua captura e manutenção. Apresentar-se no número, na rua Farbon Saint-Germain, 3º andar. Como é possível, perguntei, que você soubesse que o homem era marinheiro e pertencia a um navio maltês? Eu não sei, disse Dupin. Não tenho certeza disso. Aqui, no entanto, há um pequeno pedaço de fita que, por sua forma e por sua aparência gordurosa, evidentemente foi usada para amarrar o cabelo em uma das longas tranças de que os marinheiros gostam tanto. Além disso, esse é um nó que poucas pessoas, além dos marinheiros, sabem fazer, e é peculiar aos malteses. Encontrei a fita ao pé do cano do para-raios. Não poderia ter pertencido a nenhuma das falecidas. Então, se, afinal de contas, estiver errado na minha indução sobre esta corda, que o francês era um marinheiro pertencente a um navio maltês, não terei feito nenhum mal em dizer o que afirmei no anúncio. Se eu estiver errado, ele simplesmente vai pensar que fui enganado por alguma circunstância e nem se importará em perguntar. Mas, se estiver certo, um grande ponto será marcado. Ciente, embora inocente do assassinato, o francês certamente hesitará em responder o anúncio e exigir o orangotango. Ele raciocinará assim: sou inocente, sou pobre. Meu orangotango tem grande valor. Para alguém em minha circunstância, vale uma fortuna. Por que deveria perdê-lo por apreensões vazias de perigo? Está aí ao meu alcance. Foi encontrado no Bois de Boulogne e uma grande distância da cena daquela carnificina. Como alguém poderia suspeitar que um animal teria feito aquilo? A polícia está perdida. Não conseguiram encontrar a menor prova. Se rastrearem o animal, seria impossível provar que eu sabia do assassinato ou me implicar na culpa por causa desse acontecimento. Acima de tudo, sou conhecido. O anunciante me indica como dono do animal. Não tenho certeza até onde vai seu conhecimento. Se não reivindico uma propriedade de tão grande valor, que sabem que é minha, tornarei o animal, pelo menos, alvo de suspeitas. Não é prudente atrair a atenção para mim ou para a fera. Vou responder ao anúncio, pegar o orangotango e mantê-lo trancado até que este assunto tenha acabado. Nesse momento, ouvimos um passo na escada. Esteja pronto, disse Dupin com suas pistolas, mas não as use nem as mostre até receber um sinal meu. A porta da frente da casa tinha sido deixada aberta e o visitante havia entrado sem tocar, avançando vários degraus na escada. Agora, no entanto, ele parecia hesitar. Na verdade, ouvimos que ele descia. Dupin se moveu rapidamente para a porta quando ouvimos que ele voltava a subir. Não recuou uma segunda vez, mas avançou com decisão e bateu na porta dos nossos aposentos. Entre, disse Dupin em um tom alegre e saudável. Um homem entrou. Era marinheiro, evidentemente, uma pessoa alta, robusta e de aspecto musculoso, com uma certa expressão atrevida, não totalmente desagradável. Seu rosto, muito queimado pelo sol, estava meio escondido por suíças e mustáquio. Carregava um enorme porrete de carvalho, mas parecia estar desarmado.
Curvou-se desajeitadamente e disse-nos boa noite em francês. Embora com o sotaque de Neuchâtel, ainda era suficientemente indicativo de uma origem parisiense. Sente-se, meu amigo, disse Dupin. Suponho que tenha vindo por causa do orangotango. Dou-me a palavra, quase eu invejo pela posse dele. Um animal muito belo e, sem dúvida, muito valioso. Quantos anos acha que tem? O marinheiro respirou fundo, com o ar de um homem aliviado de algum fardo intolerável, e então respondeu num tom seguro. Não tenho como dizer, mas ele não pode ter mais do que 4 ou 5 anos. Ele está aqui? Oh, não tínhamos como mantê-lo aqui. Está em um estábulo na rua Dubourg, aqui perto. Você pode pegá-lo amanhã de manhã. Claro que pode identificar a propriedade. Pode ter certeza, senhor. Vou ficar triste de me separar dele, disse Dupin. Claro que não terá todo esse trabalho por nada, senhor, disse o homem. Não podia esperar isso. Estou disposto a pagar uma recompensa por ter encontrado o animal. Isto é algo razoável. Bem, respondeu meu amigo, tudo isso é muito justo, com certeza. Deixe-me pensar. O que posso querer? Vou dizer. Minha recompensa será esta. Você me dará toda a informação que tiver sobre esses assassinatos na Rua Morgue. Dupin disse as últimas palavras em tom muito baixo e muito silencioso. Com a mesma calma, caminhou em direção à porta, trancou-a e colocou a chave no bolso. Tirou a pistola e colocou-a, sem a menor agitação, sobre a mesa. O rosto do marinheiro ficou vermelho como se estivesse se sufocando. Levantou-se e segurou o porrete, mas no momento seguinte caiu de novo em sua cadeira, tremendo violentamente e com um semblante branco como a própria morte. Não falou nenhuma palavra. Do fundo do meu coração, senti pena dele. Meu amigo, disse Dupin num tom amável, você está alarmado desnecessariamente, de verdade. Não queremos causar-lhe nenhum mal. Dou minha palavra como cavalheiro e como francês de que não pretendemos prejudicá-lo. Sei perfeitamente que você é inocente das atrocidades na Rua Morgue. Isso não quer dizer, no entanto, que você não está de alguma forma implicado nelas. Pelo que já disse, deve saber que tenho informações sobre esse assunto, meios que você nunca poderia ter sonhado. Agora a coisa está assim. Você não fez nada que poderia ter evitado. Nada certamente que o torne culpado. Nem foi culpado de roubo, algo que poderia ter feito com impunidade. Não tem nada a esconder. Não tem motivo para ocultar nada. Por outro lado, está obrigado por todos os princípios de honra a confessar tudo o que sabe. Um homem inocente agora está preso, acusado por esse crime do qual você pode apontar o autor. O marinheiro havia recuperado sua presença de espírito em grande medida enquanto Dupin pronunciava essas palavras, mas seu ar decidido havia desaparecido. Então que Deus me ajude, disse ele depois de uma breve pausa. Direi tudo o que sei sobre esse caso, mas não espero que acredite em metade do que vou contar. Seria realmente um tolo se acreditasse nisso. Mesmo assim, sou inocente e vou contar a verdade sobre o que eu sei. O que ele declarou foi, em essência, isto. Tinha feito recentemente uma viagem ao arquipélago indonésio. Um grupo do qual ele fez parte desembarcou em Bornéu e fez uma excursão pelo interior a passeio. Ele e um companheiro tinham capturado o orangotango. Este companheiro morreu e o animal terminou sendo exclusivamente dele. Depois de grande dificuldade, ocasionada pela ferocidade indomável do cativo durante a viagem para casa,
ele finalmente conseguiu alojá-lo com segurança em sua própria residência em Paris, onde, para não atrair a curiosidade desagradável de seus vizinhos, manteve o animal cuidadosamente isolado até que se recuperasse de uma ferida na pata, feita por uma lasca a bordo do navio. Sua intenção final era vendê-lo. Voltando para casa de uma noite de farra com outros marinheiros, ou melhor, na manhã do assassinato, ele encontrou o animal em seu quarto de dormir, pois tinha escapado de um armário onde ele pensava estaria confinado. Com uma navalha na mão e totalmente ensaboado, o animal estava sentado diante de um espelho, tentando fazer a barba, algo que, sem dúvida, antes havia observado seu dono fazer através de um buraco da fechadura do armário. Aterrorizado com a visão de uma arma tão perigosa nas mãos de um animal tão feroz e tão capaz de usá-la, o homem por alguns momentos não sabia o que fazer. Estava acostumado, no entanto, a acalmar a criatura, mesmo em seus momentos de grande ferocidade, usando um chicote. E foi a isso que ele recorreu agora. Ao vê-lo, o orangotango saltou imediatamente pela porta do quarto, desceu as escadas e, através de uma janela, infelizmente escapou para a rua. O francês o seguiu desesperado. O macaco, com a navalha ainda na mão, ocasionalmente parava para olhar para trás e gesticulava para o seu perseguidor, deixando que este quase o alcançasse, só para escapar correndo de novo. Desta forma, a perseguição continuou por um longo tempo. As ruas estavam profundamente calmas, já que eram quase 3 horas da manhã. Ao passar por um beco nos fundos da rua Morgue, a atenção do fugitivo foi detida por uma luz que brilhava da janela aberta do quarto da Madame L'Espanaye, no 4º andar de sua casa. Correndo para o edifício, percebeu o cano de para-raios e, trepando com uma agilidade incrível, agarrou a persiana, que estava totalmente aberta contra a parede, e dessa forma conseguiu se balançar diretamente sobre a cabeceira da cama. Tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto. Com o chute do orangotango ao entrar no quarto, a janela voltou a se abrir. O marinheiro, enquanto isso, estava ao mesmo tempo feliz e preocupado. Ele tinha fortes esperanças de agora recapturar o animal, pois dificilmente este poderia escapar da armadilha em que se enfiara, exceto pelo para-raios, onde poderia ser agarrado ao descer. Por outro lado, havia muitos motivos para sentir ansiedade pelo que ele poderia fazer na casa. Este último pensamento impeliu o homem a seguir o fugitivo. É possível subir por um cano ou para-raio sem dificuldade, especialmente para um marinheiro, mas quando ele estava à altura da janela, que ficava à sua esquerda, não conseguiu continuar. O máximo que conseguiu foi se aproximar para ver o interior do quarto. Ao olhar, ele quase caiu pelo horror que sentiu. Foi nesse momento que aqueles gritos medonhos tomaram a noite, assustando os moradores da rua Morgue. Madame L'Espanaye e sua filha, preparadas para dormir, aparentemente estavam ocupadas em arrumar alguns papéis no baú de ferro já mencionado, que tinha sido colocado no meio do quarto. Estava aberto e seu conteúdo espalhado pelo chão. As vítimas deviam estar sentadas de costa para a janela e, no tempo decorrido entre o ingresso do animal e os gritos, parece provável que ele não tenha sido imediatamente percebido. O bater da persiana, naturalmente, teria sido atribuído ao vento. Quando o marinheiro olhou para dentro, o gigantesco animal tinha agarrado Madame L'Espanaye pelo cabelo, que estava solto, já que ela estivera se penteando, e passava a navalha pelo rosto dela, imitando os movimentos de um barbeiro. A filha jazia prostrada e imóvel, tinha desmaiado. Os gritos e as lutas da velha senhora
durante os quais o cabelo fora arrancado da cabeça, tiveram o efeito de mudar os propósitos provavelmente pacíficos do orangotango pela ira. Com um determinado movimento de seu braço musculoso, quase cortou a cabeça da mulher. A visão do sangue inflamou sua raiva. Rangendo os dentes e soltando fogo pelos olhos, ele voou sobre o corpo da garota e enfiou suas temíveis garras na garganta dela, retendo seu aperto até que ela expirasse. Seus olhares errantes e selvagens caíram neste momento sobre a cabeceira da cama, na qual o rosto do seu dono, paralisado pelo horror, era apenas discernível. A fúria da fera, que sem dúvida ainda se lembrava do temido chicote, instantaneamente se transformou em medo. Consciente de que merecia punição, parecia desejoso de esconder seus atos sangrentos e pulava pelo quarto em uma agonia de agitação nervosa. Derrubou e quebrou a mobília enquanto se movia, arrancando o colchão da cama. Concluindo, agarrou primeiro o cadáver da filha e empurrou-o pela chaminé. Como foi encontrado, então, pegou-o da velha senhora e imediatamente atirou pela janela de cabeça para baixo. Quando o macaco se aproximou da janela com seu fardo mutilado, o marinheiro se encolheu de medo no para-raios e, deslizando ao invés de descer, correu imediatamente para casa, temendo as consequências da carnificina e abandonando em seu terror todo o interesse sobre o destino do orangotango. As palavras ouvidas pelo grupo na escadaria eram as exclamações de horror e temor do francês, misturadas com os gritos do animal. Quase não tenho nada para acrescentar. O orangotango deve ter escapado do quarto pelo cano pouco antes de terem aberto a porta. Deve ter fechado a janela quando passou por ela. Foi posteriormente capturado pelo próprio dono, que obteve por ele uma soma muito grande no Jardin des Plantes. Le Bon foi imediatamente libertado após nossa narrativa das circunstâncias, com alguns comentários de Dupin ao chefe do departamento de polícia. Esse funcionário, por mais que simpatizasse com meu amigo, não podia esconder completamente o desgosto pelo giro que o caso tinha tomado, e soltou um ou dois comentários sarcásticos, dizendo que cada pessoa deveria cuidar de seus próprios negócios. Deixei-o falar, afirmou Dupin, que não achou necessário responder. Deixe que ele discurse, vai aliviar sua consciência e estou satisfeito por tê-lo derrotado em seu próprio terreno. No entanto, que tenha falhado na solução desse mistério não é algo espantoso, como ele supõe, pois, na verdade, nosso amigo, o chefe de polícia, é de alguma forma astuto demais para ser profundo. Não há fundamentos em sua sabedoria. Tudo é cabeça e nada de corpo, como as imagens da deusa Laverna, ou, na melhor das hipóteses, muita cabeça e ombros, como um bacalhau. Mas é um bom sujeito, afinal. Gosto dele especialmente por um golpe de mestre, pelo qual alcançou sua reputação de alguém engenhoso. Estou falando do jeito que ele tem de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas.